Muita marcenaria passa por dificuldade financeira e às vezes o dono não sabe onde está o problema, né? Muitas vezes, assim, os erros, né, que levam você a ter dificuldade financeira estão justamente ligados na falha do processo do dia a dia, como por exemplo, erros que você comete na hora de fazer um orçamento, na hora de você precificar um projeto ou serviço, tá? Então, existem diversas ações, diversos erros que você comete na hora que você está fazendo um orçamento, né, de algum projeto, de algum serviço, e isso acaba comprometendo não somente o resultado financeiro da marcenaria no curto prazo, mas no longo prazo também. Por quê? Porque uma vez que você precifica um projeto errado, né, e isso acontece com muita frequência, isso acontece demais nas marcenarias. Alunos nossos, a gente percebe né, que eles faziam isso. Colegas meus que são marceneiros, né, ex-alunos né, que passaram que a gente conversa, eles mostram a grande diferença de como que eles precificavam o projeto antes e como que eles precificam agora. E muitas vezes a diferença está justamente no mapeamento das despesas. Tá? Existem muitos marceneiros que eu conheço ainda que precificam um projeto considerando apenas material. Né? Quando você olha somente material para dar o preço de um projeto ou serviço, você tende a deixar diversas despesas de fora, sabe? Diversas despesas. Como, por exemplo, muitas vezes as férias do seu funcionário, como, por exemplo, o 13º do seu ajudante. Então, é esse tipo de despesa que a gente não pode esquecer. É por isso que o modelo né, que eu entendo como o ideal para você poder precificar um projeto ou serviço é justamente quando você precifica o serviço de acordo com a duração, de acordo com o número de horas que aquele projeto vai levar. Por quê? Se você precifica por hora, você consegue precificar um projeto grande e um projeto muito pequeno. A metodologia é a mesma. Né? Pensa comigo, você vai fazer uma manutenção, você vai trocar ali 3 portas na cozinha de um cliente. Você vai usar a metodologia de material vezes algum número, por exemplo, sabe? Ou seja, você tem pouquíssimo material, porém às vezes o tempo da execução daquela manutenção é longo, né? Como é que você vai fazer isso? Não dá para fazer material, sabe? Porque você tem ali, às vezes, várias horas de serviço, deslocamento, às vezes alimentação, lanche, estacionamento, enfim, um monte de despesa que às vezes você não considera. Isso. É só para quem está entrando aí na live, só para a gente falar, né, que a live de hoje é sobre erros que os marceneiros cometem ao precificar projetos. Então, é disso que a gente está falando na live hoje, né? E só para dar continuidade ao que você estava falando, acho que esse ramo da marcenaria tem muito de não ter uma precificação. Ainda tem muita gente que não tem uma precificação clara. Teu Que aluno não, um seguidor fez a pergunta domingo naquela caixinha lá, que ele cobrava R$ 1.200 um metro quadrado, né? Eu até respondi para ele, me parece um pouco caro quando você cobra por metro quadrado. É lógico que é uma metodologia que muita gente utiliza, eu respeito, entendo, só que dependendo do serviço, esse orçamento ou vai ficar caro demais ou vai ficar barato demais. Isso. Então, ou seja, você precisa ter uma precificação clara. Muitos marceneiros não trabalham com uma precificação clara. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui na live. Né? Tem muita gente que pega um número, multiplica por 2, por 3, sem saber o que está embutido nesse 2 e 3, sem saber se realmente o valor que você está estipulando do seu projeto, que você vai passar para o seu cliente, realmente está cobrindo seus custos. E pode até ser que esteja cobrindo seus custos. A questão é, qual que é o seu lucro? Você também não sabe. Ou seja, você não tem a certeza se está cobrindo seus custos e você também fica sem a certeza de o que daquele projeto é realmente lucro. E aí dificulta muito, a gente vê muitos dos nossos alunos tendo muita dificuldade, chegam para a gente com muita dificuldade de negociação com o cliente. Como eles não têm uma precificação clara, né, com dados precisos, ficam, né, de certa forma, chutando valores, na hora que tem que negociar com o cliente, eles não têm números nem base para negociar com o cliente. Aí ficam naquela, dou desconto, não dou desconto, quanto de desconto posso dar, quanto que eu não posso dar. Por quê? Porque não tem uma clareza na precificação. Então, por mais que por muito, só finalizando, por mais que por muitas marcenarias usam ainda esse método, né, não é um método claro e no longo prazo pode ser que fale, porque a tendência da sua marcenaria é crescer. Sua marcenaria crescendo, os seus custos vão aumentando. Né? Os custos de uma pequena marcenaria, né, que tem 2, 3 funcionários, é diferente de uma marcenaria que tem 6, 8, 10 funcionários. Os custos são outros.
né? E aí, como é que vai ser sua precificação? Quanto é que eu aumento na precificação, né? Eu multiplico agora por quê? Por 4, por 5? Será que ainda vai dar? Enfim, você precisa, né? Nós estamos começando a falar dessa live de erros, né, na precificação, e o primeiro erro é justamente você definir uma precificação, fazer uma precificação clara, e não uma precificação intuitiva, né, que muita gente faz. Tem também o grupo de pessoas que precificam, fazem o seu orçamento de acordo com a concorrência, né? Quanto que a concorrência está cobrando. Então, você tem o grupo de pessoas que trabalham ali com o fator de material vezes, né, alguma coisa. Tem marcenarias, né, eu conheço aqui várias, que precificam de acordo com a concorrência. Quanto que o mercado está cobrando em um roupeiro com 3 portas de correr? Quanto que o mercado está cobrando em uma cozinha com uma bancada de 4 metros, sabe? Então, às vezes, a gente tem pessoas, marcenarias que cobram dessa forma, né? Então, de novo, toda vez que você faz um orçamento, que você utiliza ali um fator de multiplicação vezes o material, que você cobra pelo concorrente, ou que você ainda precifica de outras formas, você deixa várias despesas de fora, ok? E é por isso que muita marcenaria vive sem dinheiro, vive lotada de serviço, entrega projeto bacana, muito bacana mesmo, entrega um produto muito bom, o marceneiro tem um acabamento espetacular, mas o cara vive quebrado, vive sem dinheiro. Gente, se você está sem dinheiro, assim, tem muitos motivos para isso. Descontrole financeiro, despesas maiores do que a entrada, do que a receita, do que a entrada, mas tem muito a ver com 2 coisas. A gestão da marcenaria, que eu não canso de falar, e com precificação, E quando eu falo em precificação, eu estou falando sobre atendimento, sobre parceria, sobre agregar valor, sobre como você manda o orçamento, perguntas que você faz na casa do cliente, sobre atendimento comercial como um todo, tá? A venda, ela é consequência de um bom atendimento comercial e, claro, também de um bom produto, ok? É lógico que quando a gente fala de atendimento comercial, está falando da estratégia de comunicação, como é que você captura o cliente, quanto tempo você demora para responder ao seu cliente, como é que você manda o orçamento para o seu cliente, quando você vai na casa do cliente, como é que você se apresenta? Você vai cheio de pó, né, com a roupa suja, ou você vai limpinho, tal, com a barba feita? O atendimento comercial, a parte de vendas, ela é uma das áreas, ela é a primeira ou a segunda área mais importante de qualquer empresa, tá? Parte comercial, por quê? Porque uma marcenaria ou uma empresa pequena, ela, é lógico, ela não vive sem venda. Ela não vive sem venda, ela precisa de venda. Lucro, mas né? mais do que venda, ela precisa ter lucro. Ter lucro no final das contas. Então, se você faz um orçamento se baseando na concorrência, é igual ela acabou de falar aqui. Cara, se sua marcenaria cresce, seus custos, suas despesas também crescem. Ok? E a sua despesa não é igual a despesa da outra marcenaria. Exatamente. E a sua despesa não vai ser igual a despesa do seu colega que trabalha às vezes na garagem de casa, que é um excelente marceneiro, o cara que trabalha num barracão lá pequeno. A sua despesa ela é diferente. Logo, o seu orçamento vai ser diferente. Você não pode se basear só pelo mercado. Você tem que olhar para dentro da sua marcenaria. Isso é um grande diferencial na nossa marcenaria. É isso que a gente tenta passar aqui de conteúdo para vocês. Que era sobre tratar a marcenaria não como um negócio que a gente ganha dinheiro lá, troca de carro, ou paga as contas de casa, paga aqui as despesas de casa, sobrevive. Não, cara, tem que tratar como empresa, mesmo que seja você sozinho. É uma empresa, você gera faturamento, movimenta a economia, tem uma série de coisas. Só uma observação rapidinha aqui, ó. Tem gente que está colocando pergunta aqui na caixinha e tal. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas aqui, tá? Teve gente que estava na aula lá do Gestão Marcenaria da Jornada, né? Teve gente que colocou aqui que acabou de assistir a segunda aula da Jornada da Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias. Falamos de muita coisa legal lá, né? Lucro, organização das finanças e transformação da marcenaria, crescimento, né? A gente está falando muito disso. A primeira aula foi ontem, a segunda aula foi hoje, a terceira e amanhã. Quem perdeu a aula de ontem, quem perdeu a aula de ontem, clica no link do perfil que dá para assistir a aula de ontem e de hoje e pode assistir também a terceira aula de amanhã, que é gratuita, amanhã às 8 horas, tá? Isso. E aí, quem botou pergunta aqui, ó, eu vou responder daqui a pouquinho. Mas só para já aproveitar aqui, o Giovanni perguntou, porque a gente, na segunda aula de hoje, a gente disponibiliza uma planilha para você definir o seu prolabore. Olha que dica legal. Quem está assistindo a live aqui
não assistiu a aula da jornada da gestão financeira, lá a gente disponibilizou no link lá do YouTube, lá da comunidade do Facebook, também lá no YouTube. Quem assistiu a aula ganhou lá um link para baixar uma planilha. Além da planilha, tem as videoaulas ensinando a você como que você define o seu Prolabore. Como que você define o seu salário, né? Só que o Giovanni não conseguiu acessar. O Giovanni, você tem que, ela está na descrição do vídeo, você tem que acessar via YouTube, tá? Aí na descrição do YouTube tem um link, tá? Ele está na descrição do vídeo no YouTube. Quem quiser a planilha, tá? Assiste a videoaula lá, é gratuito, é muito bacana para você, prometo que você vai ter uma outra visão da sua marcenaria, tá? Prometo. São 30, 40 minutos lá de aula, você assiste lá, você vai ter uma outra visão do seu negócio, tá bom? Mas só voltando ao assunto aqui, erros, né? Erros que você comete quando você está precificando um projeto. O segundo erro que eu falei aqui foi sobre você balizar o seu preço, trabalhar o seu preço de acordo com o mercado. Cara, esquece o mercado, ele é uma referência, ele é uma informação, ele é um número, ok? Mas você tem que fazer o seu orçamento, a sua precificação de acordo com as despesas que você tem na sua marcenaria. Só para complementar aqui, né? Nenhuma marcenaria vai ter um preço igual a outra. Né? Você não, por isso que é importante você saber os seus custos, você monitorar os seus custos para você definir qual é o seu valor. Qual é o valor que você precisa vender para lucrar naquele projeto. Não adianta você viver só comparando. É lógico que é importante você saber a média do mercado, saber se você como você está se posicionando no mercado com relação ao preço. Mas não é o problema, não é o preço. Aí, mas muita gente fala, mas se eu não olho meu concorrente, meu cliente chega para mim e fala, seu preço está muito caro, eu achei mais barato, e aí o cara fecha com mais barato. Aí eis a questão, é um grande problema do mercado, é o seguinte, se você é uma marcenaria maior, tem mais funcionários, tem um custo maior, e logicamente vai ter que colocar um preço, um valor acima, você tem que demonstrar para o seu cliente o porquê daquele valor acima. Porque se você não tem nenhum diferencial, o cliente vai realmente simplesmente comparar o seu preço com o do outro. Tá? Então, pense muito nisso. Se o seu preço, o pessoal está simplesmente comparando o seu preço com outros no mercado, é porque você não está conseguindo mostrar para o seu cliente valores que você agrega ao seu produto e que o cliente não está enxergando, agrega no atendimento, né? Agrega no serviço que você presta. E aí o cliente vai simplesmente balizar por preço mesmo. Gente, um exemplo prático sobre agregar valor é o seguinte, já tive várias vendas que eu fiz aqui, provavelmente vocês conseguiram também fazer, tá? Que é o seguinte, o cliente já falou diversas vezes para mim, Lídio, poxa, o seu preço não é o menor, ok? O seu preço não é o menor. Mas, poxa, você veio aqui, o cara que mais passou confiança, mais passou conhecimento, deu mais sugestões, né? Foi o que realmente passou mais confiança. Isso é um diferencial, tá? Então, já teve vários casos aqui de orçamento que eu fecho, cobrando mais caro do que a concorrência, que o cliente fechou somente por causa do atendimento comercial. É lógico que eu trabalhei com vendas há mais de 20 anos e tal, tenho muita experiência, né? Mas o ponto disso é o seguinte, isso é coisa técnica, isso você aprende. Tudo que é técnico, né? Trabalhar com a máquina, fazer um acabamento, cortar madeira, aprender a vender, tudo que é técnico você consegue aprender, tudo que é técnico você consegue ensinar, tá? Então, quem não tem habilidade de venda, cara, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, estudar, fazer curso e tal. Cara, você decidiu viver de marcenaria, você tem que investir em conhecimento. Não é só fazer móvel, né? Eu costumo dizer que marcenaria é só fazer o móvel, é só metade do negócio. Do que adianta você ter um bom produto, às vezes, não saber vender? Não conseguir falar bem daquele produto para o seu cliente. Né? Então, a gente precisa convencer o cliente que a gente tem diferencial. Seja porque você tem um bom produto, seja porque você entrega no prazo, seja porque o seu atendimento comercial é muito bom. Mas você precisa ter alguma coisa diferente do seu concorrente que convença o cliente a comprar contigo e não comprar com ele. E se for, e isso não pode ser somente o preço, não pode ser somente o preço, porque preço por preço não se sustenta um preço mais caro. O preço mais caro tem que ser justificável. Por que você está cobrando mais caro do que o seu concorrente? Fala para mim. Lídio, que minhas despesas são mais caras. Tá bom. O cliente não quer saber disso. O cliente não quer saber disso, né? Ele não vai, isso não é diferencial para ele.
Ah, Lídio, mas poxa, meu produto vai todo embalado, eu tenho um custo mais alto, eu passo isso, eu tomo cuidado com as quinas da parede na casa dele, se eu manchar as paredes eu vou pintar, está no contrato isso, meu prazo de entrega está assinado em contrato, tem multa se eu não entregar, o meu atendimento comercial é diferente, trabalho com projeto em 3D, tenho um arquiteto para consultar. Ah, Lídia, eu trabalho Entrega uma proposta bonitinha. A minha pro proposta é cliente, bacana, um eu tenho um contrato contrato. formal e tal. Enfim, você precisa ter diferenciais para justificar o cliente, não comprar com o seu vizinho lá e comprar com você. Porque se o seu diferencial for somente o preço, você vai ter dificuldade demais de dar um salto para um faturamento maior, para alcançar clientes que pagam mais, porque seu diferencial é somente o preço, tá? Então você vai continuar atraindo clientes pequenos, clientes, né, que buscam somente preço, tá? Então saia Pensa o seguinte, se você acha que o cliente só quer preço, que o cliente só quer o menor preço, como que as lojas que têm um custo mais alto, cobram mais caro, como que elas vendem? Pensa um pouquinho sobre isso. Por que né? a Ferrari vende carro? Se todo mundo quer preço, por que as lojas que cobram mais caro estão aí vendendo bastante, bombando, crescendo? Né? Se você pode tá percebendo como que não faz muito sentido isso? Se o cliente só quer preço, então a marcenaria que vende caro não deveria vender. Gente, é igual carro. Você tem um mercado desde Fiat Uno a Ferrari. E tem cliente para todo mundo. As marcenarias não são diferentes. Né? Agora, cada um entrega um produto diferente. Você tem que demonstrar este valor de entrega seu para o cliente para compensar. Fala, não é só uma madeira que eu estou te entregando, não é só um MDF que eu estou te entregando. Estou te entregando um valor, um móvel no prazo, bem acabado, tudo limpo, organizado, sem dor de cabeça, né, com um excelente atendimento, com pós-venda, enfim, você tem que ir trabalhando esse valor até junto com o seu cliente, as referências, da sua marca, né? As suas referências te credibilizam a cobrar mais caro. Como por exemplo, hoje uma cliente que é dona de uma revista social aqui da cidade fez o contato comigo para sair na revista dela, tal, aquele negócio lá, né, que a gente sabe que paga lá a página, aparece na revista e tal. É uma revista social, como se fosse uma coluna social aqui da cidade. E aí, o que acontece? Ela queria, né, um serviço para uma edição especial agora. Eu falei que não podia atender ela porque ela queria fazer uma permuta e tal. Mas ela falou, não, Lídio, mas a cliente tem uma obra lá para o segundo semestre, final do ano. Eu falei, a gente pode pensar numa parceria sim. Só que ela falou o seguinte, ela teve ótimas referências da gente. Né? Então, ou seja, ela teve ótimas referências e isso fez com que ela fizesse um acordo antecipado conosco já para a execução no segundo semestre. Eu falei para ela, não posso te atender agora, só no segundo semestre. Se você quiser seu móvel lá para julho, agosto, eu te atendo, a gente faz uma parceria. Ou seja, ela vai esperar um tempo longo, é lógico que a obra dela não vai concluir agora, para que a gente consiga fechar essa parceria e eu consiga fazer o móvel dela lá no segundo semestre, porque para esse semestre agora eu não consigo mais atender. O ponto é que ela buscou referências, essas referências, né, fizeram com que ela optasse por fechar conosco, mesmo nós tendo um prazo de entrega muito longo. Né? Então, ou seja, quando alguém busca, né, se alguém realmente quer fechar contigo e buscou referências, mesmo que o seu preço seja um pouco mais caro, o cliente vai fechar com você, porque ele teve boas referências da sua marcenaria. Tá? Isso é fato. E outra coisa, só para reforçar aqui, gente, cliente indicado, cliente que vem por indicação, segundo dados científicos, o cliente tem 87% de fechar a venda com você. 87%. Eu costumo dizer que o cliente já vem noivo, vem pronto para casar com você. Vem pronto para casar. Só não casa se você fizer besteira no atendimento comercial. Tá? Então, ou seja, valorize. E como é que você consegue boas indicações? Me fala. Fazendo um bom trabalho. Fazendo um bom trabalho, prestando um bom serviço. Né? Então, às vezes, o cliente que você está atendendo agora é o cliente que vai te trazer mais clientes no futuro. Então, ou seja, a satisfação do cliente de agora é importante para que esse cliente gere essa indicação que, como eu falei, vem com quase 90% de chance de você fechar essa venda, sabe? Isso. Então, só voltando para quem entrou na live agora... Só para reforçar aqui ainda, quem está colocando pergunta no Instagram, já vou responder, tá bom? Já vou falar. Só para quem entrou na live agora, né? A live é sobre os erros que os marceneiros cometem na precificação de projetos. A gente falou aqui sobre olhar para o concorrente,
não considerar todos os custos da marcenaria, tem mais erros ainda, tá? Isso, né? Não ter um método claro de precificação. Exatamente. Não precificar apenas pelo preço do concorrente, né? Não verificar o seu preço e precificar pelo preço do concorrente. E qualquer outro você falou, de não conhecer os custos reais, né? Não conhecer as despesas reais da marcenaria. Isso. Eu falei aqui sobre você precificar o projeto de acordo com a duração. E o exemplo que eu dei foi uma manutenção. Você vai fazer a manutenção na casa de alguém. Você tem ali pouco material a ser utilizado, porém, às vezes, a dura igual, por exemplo, eu tenho a manutenção para fazer agora, de um cliente meu, tá? Eu fiz a casa completa do cliente ano passado, na verdade fez 1 ano e 2 meses agora que eu terminei a casa dele, tá? O que aconteceu? Há 1 mês atrás deu uma chuva gigantesca aqui na cidade, que inundou a cidade, caiu um monte de barranco e tal. No telhado desse cliente teve um vazamento, molhou o teto do guarda-roupa todo lá. O teto do guarda-roupa está todo inchado e está agora impedindo as portas de correr de passar pelo trilho. Ele quer a manutenção lá. Eu fui ver lá, a manutenção vai gastar, cara, menos de meia chapa de MDF. Porém, vai ser 3 dias de serviço, 2 funcionários. Ou seja, pouquíssimo material e um longo tempo de execução, ok? Se eu pegar o material e multiplicar por 3, vai dar certo esse serviço? Eu vou ter lucro? Não vou ter lucro, né? É por isso que a gente sempre ensina, gente, precifica, faz o centro de custo lá, transforma suas despesas em horas, transforma o salário das pessoas em hora e pronto. Então, ou seja, pego minhas despesas por hora. Cada hora da minha marcenaria custa, sei lá, R$50. O custo fixo por hora. Custo né? fixo, né? Aluguel, tal, IPTU, Exatamente. parcela de carro, afiação Todos de os serra, custos fixos. todas as despesas. Dividir pelas horas que eu trabalho no mês, que é 170 horas mais ou menos. Aí você vai ter o seu Então, eu custo tenho meu custo por fixo hora. por hora. Depois eu peguei o salário das pessoas, dividi pelas horas do mês. Ok? Então o serviço vai levar 3 dias, são 24 horas. 8 horas de cada dia. 24 horas vezes a hora do custo fixo, 24 horas vezes a hora da remuneração, mais o que? Material. Então eu consigo fazer o orçamento dele, passar para ele, material, mão de obra e custo fixo, vai dar um valor alto, porém de material muito pequeno, né? Pouquíssimo material. Então essa é a fórmula. Quem não sabe fazer assim, gente, deveria ter assistido a nossa aula de ontem, a de hoje e assistir a de aula de amanhã. A gente fala muito sobre isso lá, tá? E aí a gente tem conteúdo, a gente já deu outras lives aqui ensinando a fazer essa conta, já mostrei vídeos das planilhas que a gente utiliza aqui, tá? É uma conta que não é complexa, porém você tem que ter uma boa ferramenta para fazer. Porque você não tem como fazer isso na mão. Não tem, mas esse é um erro que muita gente comete, que é não conhecer realmente as despesas que tem na hora de fazer um orçamento. Com isso, muitas vezes você tem aquela impressão de que você está trabalhando muito na marcenaria. Cara, estou trabalhando demais, trabalho 12 horas por dia. É normal, tá? 12 horas. Quem é empreendedor sabe. Quem é empresário sabe, amigo. Você vai trabalhar muito, muito mais que a sua equipe, sempre, sempre. Tá? Eu trabalhei 20 anos no setor privado, como gerente comercial e tal. O CEO, o dono da empresa, sempre trabalha mais. É normal, tá? Vai demorar muito você chegar um tempo de delegar para alguém ficar lá no seu lugar, vai demorar demais. Os primeiros 5, 10 anos aí, você vai trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia, até você arrancar uma empresa do chão e fazer ela crescer dá muito trabalho. É por isso que empreender não é para todo mundo, tá? Então, mas só para concluir o raciocínio é o seguinte, não conhecer as despesas faz com que você, né, trabalhe demais, precifica um projeto achando que vai ter um lucro X, aí quando chega no final do mês você olha para a conta não tem dinheiro. Por quê? Por que não tem dinheiro se você fez um projeto lá atrás achando que você ia ter lucro? E de fato teve lucro, só que às vezes o lucro foi pequeno. Né? E aí chega no final do mês e você não tem dinheiro. Isso. Por quê? Porque muitas vezes você olhou para o material, mas não olhou para a duração do projeto. Entendeu? Às vezes o projeto você acha que vai durar uma semana, dura 2. Acha que vai gastar 10 chapas, gastou 12, porque 2 estragou uma porta lá. E aí, eu acabei de fazer um projeto agora, um apartamento completo. Vai terminar sexta-feira ou sábado o projeto da execução. Hoje eu comprei 2 chapas de 6 milímetros, MDF em tom amadeirado lá, por causa de uma falha, por causa de um parafuso. O cara estragou uma porta de correr, né? A porta tem 1 metro de largura. Eu vou ter que usar 2 chapas de 6 para fazer uma porta nova. Olha aí. Então, se isso não tiver no orçamento, né? Estamos falando no prejuízo para começar de R$700, que é o valor das chapas. Para começar, né? Mais a produção, mais a mão de obra, mais a fita, mais o tempo de execução para começar. Então, ou seja,
essas coisas têm que estar ali bem planejadas, cara. Porque senão você trabalha, no final, a marcenaria parece que Não vai. não vai, não prospera, não prospera, né? E só lembrando aqui, né, nessa questão de precificar baseado nas suas horas de trabalho, né, que uma coisa que o pessoal não pensa muito, né, que igual esses dias vocês tiveram fazer uma entrega, que teve que subir tudo via escada. Né, o prédio tem muita entrega que o material ele não entra no elevador. Aí você tem que subir escada. Quantos andares são? É 6, 7, 8? Tudo via escada. Esse cálculo você tem que pensar. Na visita você já tem que dois ver ajudantes a mais, né? Vai demorar. horas aí, Tem que quantas pensar sobre horas a isso, mais né? de trabalho. Isso tem que ser levado em conta na precificação. Então, quantas horas a mais eu vou levar aqui na entrega desse material? Você tem que calcular isso. Tá? O valor de horas de cada etapa do projeto. A gente tem isso na nossa planilha, as etapas do projeto. Desde a visita, desde a elaboração do projeto, desde montagem, corte, entrega, acabamento, tudo isso. Para que cada etapa do projeto, quantas horas eu vou gastar e quantos funcionários vão realizar essa etapa do projeto. Para no final a gente ter certinho a quantidade de horas. Como os nossa precificação é baseada nas horas de trabalho, a gente tem ali certinho, tudo já redondinho. É uma planilha automática, tá? É uma planilha automática que já calcula tudo e você já tem um preço final, ok? Deixa eu dar uma pausa aqui e responder as perguntas aqui, ó. A galera que assistiu a segunda aula, né, que a gente deu hoje, que foi Da jornada da gestão financeira para pequenas marcenarias, é um conteúdo específico para pequenas marcenarias, tá, gente? Marcenarias de até 6, 7 funcionários, tá? No máximo. Então, tem gente aqui que falou que não conseguiu baixar, mais de uma pessoa que falou que não conseguiu baixar a planilha para definir o Prolabore. Quando você baixa lá, além da planilha, você pode assistir a aula gratuita de como é que você define o seu Prolabore, né? Quem não assistiu essa live, quem não assistiu essa aula, o que foi ontem, hoje, dá tempo ainda. Lá no nosso perfil tem um link, você clica lá, você clicando no link você vai ter acesso à aula de ontem e à aula de hoje. Na aula de hoje, lá no YouTube, na descrição você consegue baixar a planilha que te ensina a definir o seu salário, o seu Prolabore. Você tem que abrir o vídeo no YouTube, tá? Que aí na descrição do vídeo você tem um link de acesso. Link de acesso à planilha? Na planilha, na descrição. É porque você vai abrir o link, você vai abrir dentro de uma plataforma. O vídeo vai estar dentro de uma plataforma, mas aí você vai ter que clicar, às vezes, 2 vezes no vídeo para ele abrir dentro do YouTube. Tem que abrir dentro do YouTube, tá, gente? Aí na descrição do vídeo do YouTube tem um link. Tá? Exatamente, você clica lá na descrição, tá? Para você abrir dentro do YouTube. Lá no YouTube você clica na descrição, você consegue baixar a planilha, tá? Esse vídeo é o vídeo da aula que te ensina a definir o Prolabore. Clicando na descrição dele, você consegue baixar a planilha. Então você tem a ferramenta. A planilha e o vídeo explicando como preencher a planilha. Gente, só para lembrar, essa planilha faz parte de um curso. Esse curso custa quase R$1.000. Eu dei de graça agora nessa aula de hoje, tá? Então quem não pegou, corre lá. O link está no nosso perfil aqui no Instagram, na nossa bio lá. Clica lá, você consegue assistir a aula de ontem e a aula de hoje. Tem a aula de amanhã ainda, tá? Que é a última aula da jornada, onde a gente vai falar mais coisas bacanas aí relativas às marcenarias. O Giovanni falando que 12 horas é o dia mais fraco. O vendedor tem que trabalhar. Giovanni é dos meus aí, hein? 12 horas é o dia mais fraco. Galera, quem não tem essa disposição, o cara não serve para empreender. O patrão sempre vai trabalhar mais que o seu funcionário. Por quê? Porque, cara, você é dono do negócio, você vai trabalhar mais. Lídia, mas eu trabalho mais em casa. Tá bom, mas você vai trabalhar uma parte na marcenaria, outra parte você vai trabalhar em casa. E você vai trabalhar mais que a sua equipe. Tenho certeza que quando seu funcionário vai embora às 5h30, 6 horas, você fica lá ainda para fechar a marcenaria, para limpar, para cortar um acabamento para levar para a obra amanhã. É assim que funciona? Ou você vai sair de lá às 6 horas, vai fazer um orçamento ainda. É assim que funciona. Fazer uma visita. Então, igual o Giovanni colocou aqui, dia mais fraco, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de alguém. Não. MR Móveis Planejados, assisti a segunda videoaula, tentei baixar, tenta novamente lá, se você não conseguir, cara, quem não conseguir baixar a planilha, vai na descrição lá, comenta, ou na comunidade lá do Facebook. Se você ainda não conseguiu, você vai lá na comunidade do Facebook lá e comenta lá que você não conseguiu, coloca seu contato, seu e-mail, alguma coisa lá, a gente vai fazer contato e vai mandar para você, tá?
E o Renan da Alca Máquinas aí, ó. Renan, seja bem-vindo à Alca Máquinas, seja bem-vindo ao nosso canal aqui que é focado em gestão para marcenarias. Estou com 4 meses em NN Imóveis, na minha marcenaria, muito concorrente. Estou fazendo um preço que eu acho que não está bom. Como eu faço? Estava por aqui também o Fabrício Bela Casa. Fabrício, eu vejo seus vídeos de vez em quando aí. É o Fabrício da marcenaria de alto padrão aí. Sempre é o slogan dele aí nos vídeos. Bem-vindo aqui. Muito bacana o seu trabalho, tá, Fabrício? Só o NN Imóveis Planejados é o que a gente falou. Você tem que levantar os seus custos, né, para fazer uma precificação baseada no seu custo. Para quem quem não está assistindo as suas videoaulas está perdendo. Ai, que ótimo que vocês estão gostando. Valeu, Mister Imóveis Planejados 05. É isso aí. Gente, conteúdo mas só para continuar aqui a NN Imóveis, você tem que fazer baseado nos seus custos. Só que, gente, fazer isso na mão não vai resolver, tá? Você tem que realmente arranjar uma ferramenta. A gente tem algumas ferramentas disponíveis. A gente tem uma ferramenta, uma coisa muito mais complexa, que é o curso de gestão, que inclui a precificação, né, gestão para pequenas marcenarias, que a gente vai abrir vagas para a turma semana que vem, mas a gente também tem o curso só de precificação, que é o precificar sob medida, na verdade é só a planilha de precificar sob medida. Essa planilha está dentro do curso de gestão, mas o curso de gestão ele engloba muito mais coisas, é fluxo de caixa, é metas de faturamento, né, acompanhamento do seu comercial, é o financeiro e comercial andando em conjunto, né? Mas se você NN Imóveis Planejados, você quer só inicialmente trabalhar a sua precificação, né? Se você quiser dar uma olhada, www.gestãomarcenaria.com.br, você vai lá, tem um link para a planilha, tá? Precificar sob medida. Né? Isso é legal, deixa eu reforçar isso aqui, gente. Ela acabou de falar o site aqui, qual é o site? www.gestãomarcenaria.com.br. Aqui, quem quiser conhecer mais sobre esse método de precificar um projeto por hora, né, que eu estou falando, nesse site tem lá o nosso curso, Precificar sob Medida. Se você não quiser comprar o curso, não tem problema não. Mas olha lá tem um vídeo que explica como é que funciona a planilha, como é que preenche ela. Olha lá para você ver como que é, porque eu estou falando aqui uma coisa, quando você vê é outra coisa. Pelo menos se você vê como é que é a metodologia, dá uma olhadinha, é de graça, você entra lá no site, vê o vídeo lá do YouTube lá, que está dentro do site, e aí você consegue ver como é que é a nossa ferramenta, tá? Esse vídeo a gente fez para mostrar, porque as pessoas falam, Lid, como é que faz isso, como é que faz? Tá bom, tá lá o vídeo, você entra lá, se você se interessar, você pode comprar o curso ou não, tá? Lembrando que você tem as videoaulas, tem acesso à planilha, tá? E a todo o nosso suporte. Se você tiver algum problema com a planilha, a gente te ajuda. Além desse curso precificar, tem um curso de gestão para marcenarias, tá? Esse curso ele só abre vaga a cada 2, 3 meses. A gente vai abrir uma turma nova semana que vem, tá bom? Então, só acompanhar a gente aqui, assistir as aulas que estão acabando amanhã. São 3 aulas, lá no link do nosso perfil. Você assiste para você. E essas 3 aulas que a gente fez, gratuita, tá, gente? O tema delas é garantir seu lucro, como garantir seu lucro, como organizar suas finanças e como transformar a sua marcenaria. Como é que a marcenaria prospera? Como é que faz? Por que a nossa marcenaria está crescendo? O que a gente faz de segredo? A gente fala muito disso lá, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhadinha... dos erros, né? Os principais erros que os marceneiros cometem, né? na gestão financeira da marcenaria. E um deles é justamente isso, é a precificar errado, que é a live de hoje. Na verdade, a live de hoje é discutindo um tema da nossa jornada na gestão financeira, que é a precificação errada, que acontece muito. Muitas vezes... Pode falar. Eu já ia só finalizar aqui. Às vezes você acha que, por exemplo, eu sempre fiz um orçamento pegando material, multiplicando por 3, por 3,3, por 4, por 5, não é assim? Né? Por quê? Porque meu vizinho fazia assim, porque eu trabalhei na marcenaria de fulano e era assim. Beleza. Essa metodologia existe e ela também funciona no curto prazo. No longo prazo, esse modelo de orçamento tende a não dar certo. Por quê? Porque a gente já falou aqui sobre isso. Os seus custos vão aumentar daqui a um tempo, certo? Sua marcenaria vai crescer, você vai comprar a máquina financiada. Igual eu comprei agora, eu comprei uma coladeira automática, né, que faz tudo lá, uma outra coladeira. Cara, meu custo aumentou, tem um financiamento por trás. O meu orçamento ele vai ter que ter alguma mudança para que eu consiga comportar essa despesa no meu orçamento, sabe? Então, ou seja, se você sempre faz um orçamento pegando material multiplicando por 3,
Esse é só um dos erros, tá, gente? Que muita gente comete na marcenaria e às vezes não entende por que está sem dinheiro, tá? E daqui a pouco você compra uma máquina, comprou uma picape lá para carregar móvel, ou comprou uma carrocinha, ou sei lá, contratou gente, contratei gente. O que aconteceu? Contratei gente. O que aconteceu? As despesas aumentaram. Então a forma de fazer o orçamento pode até ser a mesma, mas alguma coisa tem que mudar no meio do caminho ali, porque senão a conta não vai fechar. Se você projetava um lucro de 5 mil todo mês, ou 3 mil, 2 mil e tal, e agora tem uma despesa a mais, aquele lucro vai ser corroído. Uma parte dele vai ser perdida porque suas despesas aumentaram. Tá? Então, às vezes você usa só a metodologia, você tem que buscar conhecimento, cara. Buscar conhecimento. Você se predispôs a viver da marcenaria. Do mesmo jeito que você, quando tem um problema, um painel para fazer, um móvel cheio de curva lá e você não sabe fazer, você vai lá no YouTube ou vai em algum lugar buscar conhecimento, para a gestão da marcenaria, para fazer orçamento, para precificar um projeto, você tem que buscar conhecimento do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Você se predispôs a viver disso, cara. O mínimo que você pode fazer é buscar conhecimento para fazer isso ser melhor, para fazer isso mais bem feito, né? Então, tem que, né, coçar a cabeça um pouquinho, cara, dar trabalho. Mas, por exemplo, se eu perguntar principalmente abrir a mente. Se eu perguntar aqui, por exemplo, cara, quem aqui consegue dizer qual foi o lucro que teve no mês de janeiro? Todo mundo consegue dizer? Teve lucro? Tive. Tá, qual foi o valor? Você consegue dizer? Quantos orçamentos você fez em dezembro? Você consegue dizer? Né? Qual que é o lucro no projeto? Qual o lucro do projeto que você está executando hoje? Quanto que vai sobrar lá no final das contas? Você consegue dizer? Cara, se você não consegue, isso faz parte do orçamento. Se você não consegue dizer essas perguntas básicas, quantidade de orçamento, qual foi o seu faturamento em janeiro, em dezembro, você sabe dizer? Se você não consegue dizer isso, você tem um problema de gestão na sua pequena marcenaria ou na sua grande marcenaria. Você precisa resolver isso. Por quê? Porque como é que você vai contratar uma despesa, comprar uma máquina, financiar alguma coisa, se você não sabe quanto é que está faturando, quanto é que está sobrando, entendeu? Por isso que você tem que conhecer o negócio. Planejamento. Você é marceneiro, é empreendedor, só que você não trata, você não age como empresário, você continua agindo somente como marceneiro. E é isso que tem que mudar. A sua mentalidade tem que mudar. Você não é somente marceneiro, você é empresário. Então tem que mudar a mentalidade e a forma de agir. Gente, para administrar a sua empresa, né, o gerenciamento é baseado nos seus números, tá? Você não consegue gerenciar se você não tiver números. Você vai gerenciar o quê? A tua intuição, o que você acha? Não, por isso você precisa de números para te guiar. Né? Igual eu falou, qual que é o seu lucro, qual que é o seu faturamento, qual que são as suas despesas fixas, né? Qual que é o seu custo total mensal dos seus funcionários. Isso tudo são números que você precisa ter nas suas mãos que vão te guiar a gerenciar. Se você não sabe esses números, você não está gerenciando a sua empresa. Gerenciamento é número. É você descobrir seus números e trabalhar em cima deles e acompanhar esses números. Se você não faz isso, você não está gerenciando. Se você está só montando caixa, entregando, você não está gerenciando. Tem que gerenciar. É a mudança de mentalidade. Lá na aula eu falo, a marcenaria, a pequena marcenaria, geralmente ela é igual ao quê? A marcenaria é igual a uma embarcação, ok? O que é uma embarcação? Uma maior marcenaria. Um naviozinho, não um mini navio. O que é? Você tem um capitão, você tem ali o pessoal das máquinas, tem o pessoal da tripulação, tem departamento definido, não é assim? Uma grande marcenaria, uma grande empresa. Como é que é uma pequena marcenaria? É igual uma canoa. Todo mundo remando no rio lá, remando, e não tem ninguém olhando para onde a canoa está indo. É o que falta muitas vezes na pequena marcenaria, né? Você tem 2, 3 funcionários, ou às vezes é só você sozinho, mas não tem ninguém gerenciando, não tem ninguém olhando o faturamento, olhando despesa, olhando por que perdeu dinheiro naquele projeto. Tá todo mundo só remando. Você planejou lá que ia ganhar R$1.000 no projeto, no final das contas ganhou 200. Por quê? Onde foi que você errou? Às vezes foi na duração do projeto, era para durar 2 dias, durou 4. Ou então você não está sabendo calcular suas despesas. Exatamente. Então, ou seja, tem que olhar, tem que tá na canoa, tá remando, mas tem que ter alguém olhando para onde a canoa está indo. Ok? Senão esse alguém é você que é o dono, porque o funcionário não vai olhar isso não, o dono. Se você ficar somente na produção, cara, tá errado, assim. Se você tem funcionários, na marcenaria e tal, eu corto material, eu faço montagem, eu faço tudo. Ok? Mas eu não faço só produção, não faço só montagem. Vocês me veem todo dia, estou no Instagram, orçamento,
o caminhão está saindo aqui carregado, estou na rua, na Fazendo madeireira, visita, fazendo visita, como é que tá o visitando andamento da tal. obra. E às vezes eu estou lá, na máquina lá cortando, é assim, né? Então, ou seja, mas você não pode fazer somente a parte operacional, você não pode ficar somente no operacional. Por isso todo mundo fala isso, né? Todo mundo que você vê no Instagram está falando, na operacional, é isso mesmo, porque é isso. Mas se é você está lá todo dia só cortando e montando, cara, quem que está gerenciando o negócio? É lógico, gente, numa pequena empresa, a gente não é doido de falar, não, você não É. pode mexer no operacional. Isso é para quem é dono de uma empresa grande. Aí a pessoa pode realmente sair do Delegar operacional, isso, né, e delegar tudo, isso né? para gerentes Mas e tudo a gente mais. não. Uma pequena empresa, isso não é possível. Não é possível você falar, a partir de hoje eu não faço mais montagem, a partir de hoje eu não corto, a partir de hoje eu vou ficar só na estratégia da minha empresa. Uma pequena marcenaria, isso é impossível. Né? Mas o que a gente fala é o seguinte, você não pode só ficar na produção. Você tem que arranjar um tempo para você parar e ver a sua empresa de forma a gerenciar a ela, né? De forma que você conseguir gerenciar essa empresa, a coletar esses números, identificar estratégias, parar para pensar o posicionamento da sua empresa e direcionar ela, porque senão não vai ter ninguém direcionando a sua canoa não, filho. Se você não parar para fazer isso, ninguém vai fazer. Se o funcionário não vai fazer, é você. Né? Aí, vamos lá, trabalha, né, igual o Josimar falou, 12 horas é pouco, vamos trabalhar mais e realmente é isso. Né? O dono, ele tem que... Né, é o olho do boi que... É o olho do dono que engorda o gado. É o olho do dono que engorda o gado, não tem jeito. Né? Só para explicar aqui, o Eduardo perguntou, uma dúvida, geralmente, né, na precificação, é porcentagem de mão de obra? Pois é, quando na nossa planilha, a gente olha, é uma porcentagem, mas é uma proporcionalidade. Por quê? Porque como a gente faz um custo de mão de obra por hora e o custo fixo por hora, até o nosso lucro, tá? É proporcional. A gente estipula lá qual que é o nosso lucro mensal, que a gente quer ter, o nosso lucro líquido, depois de pagar todas as despesas, o que eu quero colocar aqui, né, de lucro na minha marcenaria. E aí, devido às horas trabalhadas, a planilha automaticamente faz a proporção. Né? Por exemplo, você tem 40 horas semanais. Né? Vamos arredondar 40 aqui, é 44, né? Mas é 44 horas semanais. Vamos colocar. Mas, enfim, você para realizar um projeto, você vai demorar meia semana, né? 22 horas. Né? Não fiz certo? 22 horas. Isso. Enfim, você vai, então, todo o custo de mão de obra, todo o custo fixo, todo o lucro vai ser proporcional. Né? Qual que é a proporção para 22 horas do meu mês? Então, ele vai ser calculado. Entendeu? Eu não sei se ficou claro. Traduzindo aqui, se você tem uma despesa fixa da marcenaria, aluguel, IPTU, tal. A minha despesa aqui é R$1.000. Você tem um projeto que vai durar uma semana, quanto que esse projeto representa a sua despesa fixa? Isso, ficou mais claro. 250. Ok? Lídio, minha despesa fixa mensal é R$1.000. Eu estou com um projeto aqui, Lídio, que vai levar 2 semanas. Quanto que esse projeto representa a minha despesa fixa? R$500. Você trabalha sozinho na sua marcenaria. Seu salário é R$1.000 também. Ok? Exemplo. Você vai executar um projeto e você vai gastar 15 dias no projeto. Então, qual é o seu salário? Quanto que esse projeto representa do seu salário? R$500. R$500 do seu salário, mais R$500 do custo fixo da marcenaria. Qual é a outra informação que está faltando para você fechar o orçamento? Material. Entendeu? Então, aí é que está. Acho que agora deu para ficar mais claro, né? Então, respondendo essa Eduardo, é a conta que se faz. Quem não sabe fazer essa conta, quem tem dúvida, quer ver um pouquinho mais como é que é a planilha e tal, entra no nosso site que é www.gestãomarcenaria.com.br. Lá você tem um vídeo que explica a planilha que faz isso automaticamente. Se você quiser comprar o curso, você compra. Se você não quiser, não tem problema. Você assiste o vídeo lá, vê como que ela funciona e ela faz esse cálculo automático. Quando eu faço o orçamento aqui hoje, a única coisa que eu coloco na minha planilha é material e as horas de trabalho da minha equipe. Vai trabalhar 5 pessoas nesse projeto, vai gastar 36 horas. Vai gastar 48 horas, 6 dias de trabalho. Beleza, porque meu custo fixo já está preenchido lá, já está tudo preenchido. Então eu coloco isso, automaticamente eu tenho o orçamento pronto. Ele calcula imposto, calcula
RT de arquiteto, comissão do montador, É, tudo até está comissão. calculado lá e já dá o valor fechado, tá bom? Mas então, Eduardo, não sei se você entendeu. Então, é uma porcentagem sim, mas é uma porcentagem proporcional às horas trabalhadas, tá? Então, a gente trabalha a proporcionalidade. Então, não é, vai ser sempre 10%, vai ser sempre 20%, vai ser sempre... Não. É realmente uma proporção, né, que vai variar conforme a duração do projeto, né? Se o projeto é mais longo, ele vai ter um custo maior de pessoas, né? Se o projeto for mais longo, vai ter um custo maior, um custo fixo maior, né? Então, essa proporção que a planilha faz. Tudo é proporcional. Móveis e Cozinha comentou aqui, boa noite. Nós estamos passando por um momento de inflação e as pessoas têm que entender muito sobre precificação. Corretíssimo, tem que entender mesmo, porque se a gente tem aumento constante de despesas, tem que acompanhar, o seu orçamento tem que acompanhar as despesas que você vem tendo. Comentário interessante aqui, ó, do MN Planejados. Quando você fecha um serviço de um mês e você vê que dá para fazer e cobra pelo tempo que vê, e se dá o marceneiro que você contratou, ele não deu conta no prazo que você deu, como que o dono pode fazer? Cara, se você fechou um serviço de um mês com um cliente, passou esse serviço para o seu marceneiro fazer, ele levou um mês e meio, se você não planejou essa despesa adicional lá no seu orçamento, provavelmente isso vai consumir parte do seu lucro. O ponto é o seguinte, se você fechou com o marceneiro, queria ter uma comissão lá de 10, 20% para executar a obra, ele levou um mês e meio, a sua despesa, em teoria, não vai aumentar. Na prática, ela vai aumentar sim, por causa do consumo de eletricidade e outras despesas, né? Custo fixo. Mas no custo fixo ela vai impactar, porém na remuneração não, porque você fechou ali uma empreitada com ele, né? Estou entendendo isso. O ponto é que você precisa entender se realmente o serviço dá para entregar naquele prazo ou não e ponderar isso lá no seu orçamento. Tem que ver o motivo pelo qual isso aconteceu. E se for problema da sua marcenaria ou foi problema do cliente. Que se for do cliente, aí você pode negociar com ele. Né? Que às vezes é o cliente que surgiu com problema que não foi especificado. Mas se foi erro seu, né, da sua marcenaria, não tem como, você vai ter que assumir os seus custos. Né? É por isso que é muito importante você fazer acompanhamento, tá? Ver o andamento da obra, para não atrasar tanto. Você vê que o negócio está começando a desandar, já vai lá tentar resolver. O acompanhamento, isso faz parte da gestão, tá, gente? Né? Funcionário, você larga o funcionário e deixa para lá, não. Você tem que ir acompanhando ele. O MN Planejados passou aqui, ó. Você sabe mais ou menos o lucro para uma pequena empresa, né? Tem que ter no mês, são só duas. Eu não sei o lucro que a pequena empresa tem que ter, tá? MN Imóveis Planejados, mas eu sei o seguinte, que o seu lucro ou o seu resultado financeiro tem que todo mês pagar suas contas, ok? Pagar seus funcionários, suas despesas e tem que sobrar alguma coisa. Tá Tudo bom? vai variar de suas coisas. Tudo vai variar, mas assim, a empresa precisa se pagar. Por que muitas vezes a empresa não se paga? Por que muitas vezes falta dinheiro na marcenaria? Porque às vezes o dono não tem o salário dele definido. Qual é o salário dele? O salário dele é tudo que sobra na conta. Tá errado. Sim, tá errado. Você falou para mim que são duas pessoas, por exemplo, na sua marcenaria. Você fechou um contrato com um cliente, vai demorar um mês para executar a obra, ok? Um mês. Chegou no dia 31, o cliente te pagou lá. Deu 20 mil de entrada e pagou os 20 mil no final, daqui a 30 dias. Aí você pegou os 20 mil e fez o quê? Fez uma obra em casa. Trocou de carro, fez a manutenção, sei lá, entendeu? Cara, aqueles 20 mil, ele não é seu. Só uma parte daquilo, seja 10, 12, 8, 4, é seu. O resto é dinheiro da marcenaria. É por isso que às vezes você não consegue trocar a serra, pintar o galpão, comprar a máquina, porque não sobra. Por quê? Porque você não respeita isso. Você precisa. Uma das coisas mais básicas que tem quando você começa uma empresa é definir o seu prolabore, definir o seu salário. Qual é o seu salário? O seu salário não é tudo que sobra, não, meu amigo. Não é. Por quê? Você tem afiação de serra para fazer, você tem manutenção de máquina, você tem despesas da marcenaria que você tem que investir nela, você tem depreciação de equipamento, tem um monte de coisas. Se você pega tudo que sobra, põe no bolso, vai faltar para a marcenaria prosperar. Entendeu? E até é importante tocar nesse assunto, porque quando a gente fala aqui do custo de mão de obra, que está dentro da precificação, neste custo de mão de obra não vai só o salário do seu funcionário, não. Tá? A gente falou que você tem que colocar o seu custo de mão de obra por hora.
Dentro vai o desse salário de todo custo, mundo. vai o salário de todo mundo e o seu salário como empreendedor também. Que é o exemplo da pessoa que O trabalha seu sozinho, né? prolabore. O que eu dei foi o exemplo da pessoa que trabalha Isso, sozinho. que só tem o salário dele, mas de qualquer forma ele tem que definir. Né? Mas mesmo que tenha mais funcionários, todo mundo tem um salário e o empreendedor também tem o dele. E isso vai dentro do custo de mão de obra. O custo de mão de obra tem que levar em consideração o seu salário. Chegou lá no dia, você lá pega o seu salário. Não pega mais. O que sobra é da marcenaria. Sobra da marcenaria. Cara. Porque Tem senão que respeitar isso. Se você trabalhasse para alguém e ganhasse, sei lá, 3 mil reais por mês, não ia ser isso? Então por que na sua marcenaria você está pegando mais do que isso? Exatamente. Sabe? Então, você tem que definir isso. Porque não paga minhas despesas pessoais. Isso é um, então um tem erro. que fazer um equilíbrio aí para que você não tire todo o dinheiro da marcenaria, sabe? Para que você consiga deixar um dinheiro lá para sua empresa crescer. E a sua empresa só vai crescer se você tiver lucro. Gente, não é só vender mais, não. O seu problema às vezes não é vender mais. O seu problema é você não está tendo lucro. Não está vendendo Por que muitas marcenarias têm? Ó, presta atenção nisso aqui. Ó. Marcenaria tem cliente, igual semana passada aqui, uns 15 dias atrás, tá? Marcenaria tamanho médio, tem cliente, tem um excelente marceneiro, cliente paga em dia e a marcenaria quebrou. Por que quebrou? Por falta de lucro. Por que não tinha lucro? Por falta de gestão, gerenciamento da empresa, tá bom? Então, ou seja, às vezes o negócio não é só vender mais, é ter lucro no final das contas. Eu sei que existe o desespero, a concorrência e tal. Você acha que só você tem esse problema? Cara, eu também tenho, todo mundo tem esse problema de concorrência. Ó, mês passado eu fiz uma live aqui, eu dei o exemplo. O cliente tinha um orçamento aqui de 12 mil reais. 13 mil e pouco. O cliente queria fechar por 12 mil e eu cheguei até 12.500. Aí o cliente falou, Lídio, eu não gosto de dizer o não, eu deixo para o outro dizer o não, e meu orçamento é 12, e se você não quiser fechar, eu falei, cara, o meu é 12.500, é o meu limite. E aí a gente não fechou. Vida que segue, ué. Fiquei desesperado? Não, não fiquei desesperado. O que aconteceu depois? Apareceram serviços muito melhores, que eu cobrei bem e fechei. Então, ou seja, às vezes tem que ter um pouco de sangue frio, cara. A concorrência está aí. Tem sempre alguém que vai fazer mais barato. Quando o cliente fala comigo, de preço, quando eu vou na primeira visita, olha só, na primeira visita eu vou lá fazer o orçamento. Aí o cliente fala, não, mas e o seu preço tal? Eu já falo para ele, meu preço não é o mais barato e também não é o mais caro. Só que eu tenho certeza que o produto que eu entrego, o meu resultado, assim, pelo preço que nós entregamos, dificilmente você vai conseguir. Então eu deixo claro que eu tenho valor, que eu tenho um bom produto e que realmente eu cobro mais caro do que muita gente, tá? E assim, eu fecho muita venda, muita venda. Lídio, mas sua cidade é diferente. Tá bom, eu estou numa cidade que tem 300 mil habitantes. Pode ser diferente da grande maioria, mas o cliente sempre chora pelo preço. Todos eles choram. Cara. É normal, a concorrência ela é dura em todo lugar e outra coisa, só vai piorar. Por quê? Porque o seu concorrente vai investir em máquina, vai ampliar, vai crescer. A nossa vida ela não vai ficar mais fácil. A tendência é que ela fique cada vez mais pior, cada vez mais difícil. Tá? E tem que ter um pouco de sangue frio e o que eu falei lá atrás. Agregar valor de alguma forma no seu produto. Você tem que ser diferente do seu concorrente, de alguma forma. Tá? Até o Josimar colocou como lidar com concorrência, que é trabalhar com preço mais baixo. Né? Se você está sendo comparado com alguém que está cobrando muito mais baixo, é porque você não está conseguindo agregar valor ao seu produto. Seu cliente não está enxergando em você o valor que compense a ele pagar a mais. Né? Ele está enxergando, ou então o seu cliente só quer preço também. Existe essa possibilidade. Tudo bem, é igual o cliente que ele atendeu lá, que ele queria só preço. Não, eu só pago 12 mil. Tem uma outra marcenaria que paga isso para mim. Você fecha, você cobre esse preço? Ele já tinha dado um desconto, já falou, não dou mais desconto. Né? Lógico que ele não falou dessa forma, foi mais educado, mas enfim. Não deu mais desconto. Essa semana eu fiz... Mas enfim, mas só para finalizar, você tem que demonstrar, né, que o seu produto tem valor. E este valor tem um preço. Se o cliente está disposto a pagar, ótimo. Agora, se o cliente não está enxergando este valor, ele provavelmente vai se comparar a você só pelo preço, com qualquer outra marcenaria. Eu vejo marceneiro que está há anos no mercado, tem uma marcenaria há anos, está reclamando, tem um pessoal que está entrando no mercado aí, fazendo preço muito baixo. Eu falei, cara, você está há anos no mercado, você está se comparando com o cara que está começando? O cara que está começando está te incomodando, você está há anos no mercado. Como é que um cara que está começando agora está te incomodando? Não deveria, né? Não deveria. Por quê? Você
não está demonstrando valor para o seu cliente, a ponto que o cliente está preferindo pagar o cara que está começando do que pagar você. Mas qual que é o erro? É o seu posicionamento da sua marca, é o posicionamento, você não está demonstrando, né, o valor do seu produto. E aí você tem que trabalhar essa imagem, você tem que trabalhar o atendimento, você tem que trabalhar o seu serviço, porque se você está entregando só, porque o cliente está enxergando simplesmente que você está entregando caixote por caixote, ele vai pagar do cara que está começando agora, está cobrando mais barato. Então, faça uma autoavaliação, tá? Vê se o cliente seu está só querendo preço, é porque você não está entregando valor, tá? Ou às vezes, de fato, o cliente só quer preço mesmo, tá, gente? Também Acontece, mas aí você tem que saber diferenciar. Não é exceção. Você tem que saber diferenciar se esse é o tipo de cliente que realmente ele não é, vamos dizer, ele não é o meu cliente, né? Então, não tem problema. Às vezes tem cliente que só quer preço mesmo. O cliente que quer só preço, ou realmente você não está. É a necessidade de fazer uma autoavaliação aí. Ou você realmente não está conseguindo se posicionar no mercado como uma marcenaria que tem algum diferencial. E por isso não está podendo exigir mais valor. Bom, mas o fato é que muitas vezes, muita marcenaria passa o sufoco financeiro por erros na precificação, tá? Então, a gente falou um pouquinho disso hoje para vocês, foi muito bacana aqui. Isso. Falamos sobre não conhecer os custos, não conhecer as despesas, faz com que você faça um orçamento errado, se balizar somente pela concorrência, faz com que você faça um orçamento errado. Não considerar o valor de mão de obra. Ou às vezes deixar despesas de fora do orçamento, ou às vezes não calcular bem a duração de tempo, quantidade de mão de obra envolvida, né, o prazo de conclusão, desperdício de material, erro no plano de corte. Tudo isso faz com que você erre na hora do orçamento e isso acaba corroendo o seu lucro, né? E é por isso muitas vezes que você vende, olha para a conta, não tem dinheiro. E aí você culpa o mercado, né? Sente meio perdido, sente meio que parece que o negócio nunca vai melhorar, parece que nunca decola, mas às vezes é por falta de administração, por falha na gestão. E aí, como último recado aqui, só para deixar para vocês, gente, duas coisas. Qualquer empresa, se você conversar com qualquer professor de economia, alguém vai te dizer, cara, se você não tiver gestão da sua empresa e uma parte comercial boa. Gestão financeira e comercial. E comercial estou falando sobre atender o cliente, fazer perguntas na casa dele, fazer parceria comercial, captação de cliente, um monte de coisa, metas. tá? Se você não tiver essas duas áreas bem executadas, você vai passar sufoco sempre. Gestão da empresa e gestão financeira da empresa e parte comercial, vendas, tá? Vendas, tá bom? A gestão te ajuda na venda. Como? Conhecendo os números, fazendo um bom orçamento para o cliente, garantindo que você tem lucro. Daí a importância, por isso que a gente fala disso aqui direto. Fazer o móvel, cara, todos vocês, a gente faz um móvel bom. A gente sabe fazer o móvel. Tá bom, mas e na hora de vender? Você consegue passar isso para o seu cliente, sabe? Então a parte de vendas ela é importantíssima. Se você tem uma marcenaria e não sabe vender, quando contratar alguém, não contrata alguém igual você que não sabe vender. Contrata alguém que vai entender de marcenaria, mas que de repente é um bom vendedor. Ou contrata alguém que sabe vender, entendeu? Contrata pessoas que vai complementar a sua equipe, o seu conhecimento, vai fortalecer a sua marcenaria. Eu só quero contratar uma marceneira que sabe fazer um móvel em 45 graus igual eu. Tá bom, beleza. Tá, e as outras habilidades que talvez você não tenha, como lidar com os funcionários, como lidar com o cliente. E aí, isso não é importante? Lógico que é. Então, as pessoas diferentes muitas vezes fazem uma equipe muito forte, tá? Então, só para concluir, então... Isso, e só para terminar aqui, né, que a nossa live foi esses erros que os marceneiros cometem, você já falou, né, não conhecer os custos reais, precificar simplesmente levando em consideração o preço da concorrência, não calcular o valor da mão de obra, né, não considerar isso, falta de lucro, né, não especificar o lucro na sua precificação, e não ter um método claro de precificação, um método preciso de precificação. E o presente, quem não pegou o seu presente, dá tempo ainda, tá? Lá no nosso perfil tem um link, clica lá. Lá na bio, tá, gente? A nossa bio lá, tá? Clica lá, assiste lá a primeira aula de ontem, a aula de hoje, da Jornada da Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias. Lá fala de lucro, fala de organização de finanças e como transformar a sua marcenaria. A última aula é amanhã, tá, gente? 8 horas. Quem quiser assistir,
clica no link lá, assiste as aulas. Quem não pegou o presente, dá tempo ainda. Na aula de hoje eu liberei uma planilha para você poder aprender como que você define o seu prolabore, como é que você calcula o seu salário, tá? Na descrição da aula de hoje tem um link, você abre lá, abre o vídeo dentro do YouTube, ok? Assiste lá como é que você calcula o prolabore e na descrição desse vídeo você baixa a planilha. Então, ou seja, na aula de hoje, você clica no link que está na descrição, você vai assistir o vídeo, a videoaula, que ensina a definir o prolabore, tá bom? Então, é uma aula que leva para um vídeo, para outro vídeo, na descrição. Na descrição do vídeo do YouTube, tem também lá um link que você baixa a planilha. Então, eu estou te dando a aula de como é que você calcula o prolabore e estou te dando a planilha para que você, de uma vez por todas, defina qual é o seu salário mensal como marceneiro, qual é o seu prolabore, tá? Então, gente, isso é uma das coisas mais básicas de quem tem uma empresa, é definir o seu salário. Seu salário não é tudo que sobra, tá? Se você não sabe como fazer, se você não conseguiu fazer, não conseguiu baixar lá, comenta lá na descrição, a gente manda para você depois, tá bom? E se você está na dúvida, beleza, eu defini meu prolabore, mas como é que eu vou ter certeza que eu vou ganhar? Assista a próxima aula. Tem que assistir a próxima aula amanhã. A aula 3 a gente vai especificar, porque não adianta somente você definir o seu prolabore, você tem que saber como você também vai garantir esse prolabore. Na verdade, a gente já deu o teaser hoje, né? Então vamos lá. O link está na nossa bio aí do perfil, tá? Clica lá, assiste a aula de hoje. Na descrição da aula de hoje tem outro link que te leva para o YouTube. E no vídeo do YouTube tem outro link que você baixa a planilha, tá bom? E só para lembrar também, semana que vem a gente vai abrir as inscrições somente semana que vem para o nosso curso de gestão financeira para pequenas marcenarias. Se aprender a gerenciar, prolabore, fazer fluxo de caixa, curso de precificação, curso de atendimento comercial, como criar sua marca digital, modelo de proposta. Qual é o modelo de proposta que eu mando para o meu cliente? Modelo de contrato, tá tudo lá. Tá? E algumas coisas são de graça, como modelo de proposta e modelo de contrato para todo mundo que se matricula, tá? Tem até consultoria diretamente comigo, tá bom? Para alguns alunos, tem que assistir a aula de amanhã, tá joia? O link está no nosso perfil, na nossa bio aí. Obrigado a todos que participaram aí pela companhia, a galera que comentou aqui, Móveis e Cozinha sempre presente, Fabrício Bela Casa, Eduardo 45, Lima, Josimar aí também comentou, Decor Fernandes... quem mais aqui? Gonçalves, Renan Lunelli, uma galera aqui, a todos aí que eu comentei e não comentei aqui. Obrigado aí pela companhia, tá? A gente se vê na próxima live. E quem quiser ver mais a gente, amanhã à noite, 8 horas, tem lá nossa terceira aula da Jornada da Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias. O link para assistir a aula tá no nosso perfil aqui na bio. Só clicar lá, tá bom? Por que você tem que acessar o link? Para você botar lá seu e-mail, seu telefone, para que eu possa te mandar o link da aula. Se você não botar seu telefone lá, não consigo te mandar o link. Tá bom? Então clica no perfil, coloca lá para eu te mandar o link para você assistir a última aula amanhã. Valeu, obrigado, gente, pela companhia.